Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a lei de Kirchhoff nessa aula de hoje. É uma lei muito utilizada, né, na área de eletrônica, na área de circuitos elétricos, em redes de distribuição de energia, muito usado, tá? E ela é uma lei que veio aí complementar a lei de Ohm, né, que já estabelecia para nós que a tensão numa carga resistiva é o produto da resistência pela corrente elétrica dessa carga, né? Então, isso daqui já é uma definição que nós já temos, já conhecemos, no qual esse produto de resistência concorrente gera uma queda de tensão. Muito bem. Sabendo que nós temos aqui um circuito com duas fontes, uma fonte E1 e uma fonte E2, nós não conseguimos mais fazer aquele tipo de associação de resistência, série e paralelo. Não é mais possível, certo? Por quê? Porque esse circuito ele apresenta um nó aqui de corrente. Esse nó ele recebe uma corrente que eu chamo de corrente 1, recebe uma corrente proveniente aí da fonte 2, uma corrente I2, certo? Então, nós temos aqui duas correntes que chegam no nó, esse nó aqui do circuito, e gera para nós uma corrente de carga que eu chamo aqui de corrente I3. Tá? Então, a soma das duas correntes gera uma terceira corrente. Isso daí é o que nós chamamos de lei de Kirchhoff dos nós, onde corrente 3 é igual à corrente que vem das duas fontes, né? Da fonte 1 e da fonte 2. Então, isso daqui seria uma primeira lei, né? Seria a lei de Kirchhoff dos nós, ou lei de Kirchhoff das correntes, normalmente escrita como LKC, lei de Kirchhoff para as correntes. Tem outra relação também que seria a relação das tensões. Quando circula uma corrente num sentido, gera-se uma queda de tensão no sentido oposto, né? Então, como seria uma queda de tensão sobre a resistência R1, chamo de VR1. Quando temos uma queda de tensão sobre uma resistência VR, né, resistência R, eu chamo de queda de tensão VR, tá certo? Quando temos uma queda de tensão sobre a resistência R2, eu chamo de VR2. E agora, quando nós analisamos o VR1 e o VR2, basicamente nós temos uma lei de Kirchhoff que estabelece uma definição na qual a tensão da fonte E1 ela vai ser basicamente dividida por VR1 e por VR. São elementos que estão nesse primeiro trecho aqui do circuito, né? Então, esse trecho nós chamamos de malha. Então, é um laço, né, onde circula a corrente, nós chamamos de malha 1, ok? E tem outro trecho aqui do circuito chamado de malha 2, onde é abastecido pela fonte 2, que vai gerar uma queda de tensão VR2 com uma queda de tensão de carga VR, tá certo? Então, isso daqui seria a lei de Kirchhoff para as tensões. Então, existem duas leis de Kirchhoff, uma que é para as correntes e outra que é para as tensões. Nós utilizamos essas leis para definir qual vai ser a queda de tensão nos componentes, bem como as correntes que circulam por esses componentes e pelas fontes do circuito, tá certo? Então, essa primeira aula é mais para dar uma introdução sobre o que seria a lei de Kirchhoff. A gente vai trabalhar bastante no curso de eletrônica e eletrotécnica esses conceitos, mas sempre trazendo uma base teórica sólida para que vocês consigam absorver toda a prática envolvida aí no curso, tá certo? Agradeço a atenção de todos em mais uma videoaula. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até a próxima.